Olá, vamos para a nossa aula de marketing de serviços. O objetivo da aula é conhecer a importância, características, detalhes, peculiaridades dos serviços e as estratégias para conseguir a fidelização, a venda, formas mais fáceis de se chegar ao consumidor. Primeiramente, o conceito. Um serviço é qualquer atividade ou benefício que uma parte possa oferecer a outra que seja essencialmente intangível. Essa palavra intangível é a palavra-chave, para diferenciar um serviço de um produto e que não resulte em propriedade de coisa alguma. Sua produção pode ou não estar ligada a um produto físico. Então, tudo que é oferecido ao mercado, ao cliente, que não resulte necessariamente em compra de algo físico, significa uma prestação de serviço. Razões para o crescimento do setor de serviços. Crescente preocupação com a saúde, e isso por causa do aumento da expectativa de vida das pessoas. Maior busca por lazer, hoje as pessoas estão procurando mais diversas formas de entretenimento, lazer, viagens e outras coisas. Mais mulheres no mercado de trabalho, isso exige trabalhos extras, para complementar essas atividades que as mulheres estão deixando de fazer em casa, como restaurantes, por exemplo, serviço de lavanderia. Maior expectativa de vida, como eu já falei, as pessoas estão vivendo mais do que há décadas passadas, do que no século passado, por exemplo. Maior complexidade dos produtos, os produtos vêm com maior tecnologia, e isso exige serviços para manutenção, conserto. Maior complexidade da vida, até em função da tecnologia também, Maior necessidade de novos conhecimentos e novas profissões, também ligada à tecnologia. E a crescente competição entre as empresas. Se as empresas oferecem produtos, elas vão tentar se diferenciar através do serviço. Importância dos serviços. A gente sabe que atualmente 73% da economia, do PIB da economia, é do setor de serviços. Ele é o que mais gera emprego e renda no Brasil. E atualmente é o que tem crescido mais e que tem oferecido as maiores ofertas, de emprego e de atividades voltadas para o ser humano. Alguns tipos de serviços: restaurantes, cursos, serviços médicos, hospitalares de todas as formas, serviços bancários, serviços especializados profissionais, como de advogados, consultores, contadores, serviços de seguradoras, normalmente os seguros, manutenção de automóveis, transportes em geral, comércio, que é uma prestação de serviço também, embora envolva muitas vezes produtos tangíveis. Cuidado com animais, serviço de lavanderia, engenharia civil, elétrica e outras. Serviço de marcenaria, manutenção de eletrônicos, serviços de hotéis, lazer e entretenimento de uma forma geral. O que é o marketing de serviços? Ele se traduz pela criação e desenvolvimento de estratégias, ou seja, formas de se buscar conhecer melhor o consumidor e se buscar resultados mais eficientes nos mercados. Buscando resultados para algo que não possui propriedades físicas e que possam ser avaliadas pelos clientes antes da compra. Ou seja, eu vou comprar algo que eu não vejo, que eu não sei como é, algo intangível. Então, o marketing de serviços, ele trabalha para vender esse serviço antes que o cliente pague por ele. Ele é um pouco mais complexo do que o marketing comum, porque ele tenta vender algo que o cliente não viu ainda, Ele só sabe, ele pode conhecer o nome da empresa, alguém indicou, mas ele não sabe exatamente qual vai ser o resultado. Então, o marketing de serviços, ele entra nessa arena. Temos aqui os 7 P's de serviços: produto, com todas as suas especificações, como a gente já viu, no estudo dos 4 P's, preço, praça, promoção.
E mais três, né? Pessoas, que são as diversas pessoas envolvidas nos processos de comercialização, de desenvolvimento dos serviços, normalmente os funcionários das empresas. Provas físicas ou evidências físicas, que são as partes visíveis, tangíveis dos serviços, como a estrutura de um local, por exemplo, de uma clínica. E processos, como esse produto é feito, né? Qual a produtividade dele, é rápido, existe um método específico. Se existe um método de se fazer, o cliente se sente mais seguro na hora de comprar. Então, a gente tem, além dos 4 P's, esses 3 novos P's que ajudam a desenvolver as estratégias para serviços. Administrando as evidências, né? Os clientes não veem os serviços, a gente não sabe qual vai ser o resultado final e a gente costuma elencar alguns itens para fazer com que essa decisão aconteça da melhor forma confiável possível. Então, a parte física, as instalações, o método de realização de uma atividade, a rapidez dos procedimentos, os equipamentos utilizados pela empresa, os funcionários, a forma com que eles estão apresentados, materiais de comunicação. Então, levamos todos esses elementos em conta para fazer o julgamento, né, dos prováveis serviços que vamos comprar e consumir. Um elemento super importante no serviço é a gestão da qualidade, né? Então, o resultado final que faz com que o consumidor meça entre o que ele esperava e o que foi concebido e o que foi conseguido com o serviço é o que vai dar a visão de qualidade para ele, né? Então, eu obtive qualidade, eu faço uma avaliação da qualidade quando eu vejo o resultado final daquele serviço. Então, a qualidade é um elemento extremamente importante em serviço, a medição dessa qualidade. E a gente tem esses elementos essenciais para a avaliação, o julgamento da qualidade. Confiabilidade, a confiança que a empresa passa para o consumidor, e a capacidade de prestar o serviço conforme prometido, né, sem erros. A tangibilidade, a parte que é mostrada, a parte física, pode ser as instalações do prédio, a apresentação das pessoas, os equipamentos e os materiais de comunicação. A prestabilidade ou proatividade, que é a disposição para ajudar, a presteza no desenvolvimento do serviço. A credibilidade, que é a cortesia, o conhecimento dos funcionários, a confiança que ele transmite ao consumidor. E a empatia, que é a capacidade de fornecer serviços individualizados, né, para os clientes. Aqui a gente tem, basicamente, os mesmos itens que a gente viu anteriormente. E esses itens que eu mencionei, eles estão aqui e fazem parte da escala SEB-Qual, que é utilizado na gestão da qualidade em serviços. Essa escala serve para avaliação dos serviços das empresas. Aqui a gente vê uma descrição de variáveis com relação ao curso de administração de alguma instituição de ensino superior. Então, é fruto de um TCC e ajuda a gente a entender como é que se faz essa análise utilizando a escala SEB-Qual. A tangibilidade, ele observa as instalações físicas, a biblioteca, o laboratório de informática e outros elementos tangíveis. A confiabilidade em relação às palestras, visitas técnicas, esses elementos que promovem a confiança dos consumidores ou futuros consumidores. Presteza, interesse, atendimento.
segurança, na comunicação, na resolução de problemas, domínio dos assuntos, e a empatia, que é atendimento de necessidades específicas, atendimentos individualizados, né? Então, todos esses elementos fazem parte da gestão da qualidade em serviços e pode ser utilizado em diversos tipos de serviços. Não há um serviço específico para utilizar essa escala. Falando um pouquinho sobre a fidelidade é essencial, né, no marketing, é essencial para as empresas, para a manutenção dos lucros. Então, quanto mais fiéis os clientes forem, mais interessante para as empresas, né? A fidelidade traz o crescimento para a empresa, as empresas passam a comprar só dessa empresa, porque elas se sentem bem, se sentem confiáveis comprando a ela. Os clientes precisam de menos informação e assistência, porque eles já estão acostumados com os procedimentos, os métodos, e cometem menores erros, os profissionais que atendem esses clientes. As recomendações, né, o marketing boca a boca, que é proporcionado pela fidelidade, ajuda muito no crescimento da empresa. E a confiança que isso gera, de uma forma geral, para as pessoas que venham a pensar em adquirir os serviços das empresas. Vou elencar aqui alguns aspectos importantes na gestão do marketing de serviços, né? Elementos que não podem faltar para um bom gerenciamento do marketing de serviços. A confiabilidade, que é a coerência do desempenho e oferecer os resultados esperados pelos clientes, né? E a constância. Então, se eu comprei dessa empresa há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, eu espero encontrar o mesmo nível de serviços que eu conseguia há 1 ano ou 2 anos atrás. Rapidez de resposta, rapidez no oferecimento do serviço, rapidez em relação à resolução de problemas, competência, os P's das pessoas, né, possuem habilidades, competências, conhecimentos necessários para desenvolverem esses serviços. Acesso com relação à abordagem, contato, conseguir falar com as pessoas da empresa, caso algo não dê certo. Então, é muito importante essa questão do acesso. Cortesia, boas maneiras, respeito, contato amigável, isso são itens indispensáveis e essenciais, independente do tipo de empresa, independente do tipo de material ou serviço que esteja sendo comercializado. Comunicação, manter uma linha de comunicação, ouvir os clientes, tentar compreender e fazer a divulgação da melhor forma possível. Credibilidade, que envolve confiança também, né? Dar crédito, conhecer a empresa, indicar, porque você confia, porque você acredita nessa empresa. Segurança, está livre de perigos, riscos ou dúvidas, então a gente espera, quando compra serviços, produtos e serviços seguros, que não tragam perigo às nossas vidas em geral. Compreender, conhecer o cliente, fazer pesquisas com o consumidor, mesmo que seja de uma forma simples. A pesquisa de consumidor existe de uma forma mais ampla, né, utilizando sistemas, hardware, softwares, mas ela pode ser feita de uma forma simples também, ouvindo no dia a dia mesmo, ou até uma caixinha de sugestões. E os aspectos tangíveis também, que inclui evidência física, né? O que você vê, o que você consegue elaborar em relação à parte física e que entra no seu julgamento quando você vai escolher serviços. Com relação ao relacionamento com a clientela, né? Existe
essa questão do consumidor estar presente normalmente no desenvolvimento do serviço, né? Alguns serviços existe obrigatoriamente a necessidade do consumidor estar presente, já outros não. Quando você corta um cabelo, quando você come no restaurante, necessita do consumidor. Já quando você faz a manutenção de um carro, né, o conserto de algum equipamento, não necessariamente o consumidor vai estar presente. Mas quando existe essa presença, o consumidor pode ajudar, pode contribuir, mostrando, né, a sua visão sobre aquele serviço que está sendo oferecido, o que poderia melhorar. Então, existe essa facilidade, vamos dizer assim, de estar mais perto e de ter um relacionamento maior com a clientela através do serviço. Algumas diretrizes para a resolução efetiva de problemas na comercialização de serviços. Ser rápido, né? Agir depressa, admitir erros sem ficar na defensiva, não ter aquelas atitudes, não, aqui não, a gente não erra, não existe isso. Né? Então, ter sempre a mente aberta para ouvir críticas, entender o problema do ponto de vista do cliente, né? Se fosse você que é prestador de serviço, se fosse você, se acontecesse com você, como você gostaria de ser atendido, como você gostaria de ter sua situação resolvida. Não discutir de forma alguma, só de uma forma positiva, né? Tentando entender a situação do cliente, entender os sentimentos do cliente, dar o benefício da dúvida, esclarecer o passo a passo para solucionar problemas. Se a própria pessoa que está explicando não é ela mesma que resolve, então vamos explicar para esse cliente como fazer isso. Manter os clientes informados do andamento. Existe, por exemplo, o protocolo de atendimento, quando a gente liga para uma empresa que tem um serviço online, um serviço de atendimento ao consumidor através de telemarketing. Então, a gente tem um protocolo e aquele protocolo ele vai dizer ao cliente, né, tudo que já foi feito, todos os passos que já foram realizados para conseguir a solicitação, resolver um problema. Considerar a indenização, caso realmente tenha havido danos para o consumidor. E perseverar para reconquistar a boa vontade e reconquistar a confiança do cliente, né? Já que a confiança, a confiabilidade é um elemento essencial no marketing de serviços. Aqui a gente tem um exemplo de um pacote de serviços. Companhia aérea. A companhia aérea, você compra as suas passagens, né? Você não tem praticamente nada tangível. É praticamente tudo intangível. Você vai, leva o seu bilhete. Algumas empresas emitem um bilhete online. Você mostra o bilhete ou coloca numa máquina lá de leitura de dados. E você não leva nada. É a experiência em si. Não tem basicamente nenhum produto atrelado ao serviço de voo. Então, você tem o serviço principal, que é o transporte de um lugar a outro, e o serviço tanto de pessoas como de carga, né? Serviços e bens facilitadores desse serviço principal, que é o serviço de reserva de assento, check-in, o transporte de bagagens, a venda de bilhetes em si, seja através da internet ou através do balcão, o atendimento no balcão, serviço de bens de suporte, recepção na entrada do avião, os comandantes, né, os pilotos, eles ficam geralmente na entrada, dão um bom dia, boa tarde, boa noite, né, cumprimentam com maior zelo. Tapete vermelho, que eu particularmente nunca vi, deve ser para voos mais caros, né. Serviço de bordo especial, alimentação, bebidas, travesseiro, cobertor para voos de longa distância, atendimento VIP para a primeira classe, para os clientes que pagam um pouco a mais, serviço especial de reservas, revistas disponíveis, traslado no destino, levado de um aeroporto a outro, por exemplo, infraestrutura, sala de espera, sala VIP, aeronave, terminal de carga, computadores, a parte
tangível de toda essa estrutura, né? Que complementa o serviço principal, que é o transporte aéreo. Então, esse é um dos exemplos mais simples, assim, do serviço quase totalmente intangível, né? Porque você não tem um produto atrelado ao serviço de voo. Características dos serviços. Intangibilidade. Então, o serviço você não consegue pegar, normalmente você não consegue ver. Às vezes você vê o procedimento, mas não o serviço em si. Então, essa é uma das grandes diferenças entre serviços e produtos. Inseparabilidade. Os serviços são produzidos e consumidos ao mesmo tempo, certo? Então, eles acontecem ao mesmo tempo, como no caso do voo, como no caso de um corte de cabelo, como no caso de uma ida à academia, né? Então, os serviços são inseparáveis. A variabilidade, os serviços são variáveis, depende um pouco de quem executa esses serviços. Vai que aquele profissional que está executando esse serviço não está no bom dia, né? E não executa o serviço como ele executou a última vez que você foi. Então, existe uma variabilidade e as empresas elas têm que procurar trabalhar, né, essa possível dificuldade que possa haver nessa variação, porque tem que se buscar o mínimo de variabilidade possível. Embora exista, né, mas a ideia é diminuir a variabilidade para que os serviços sejam padronizados. A perecibilidade, não tem como estocar os serviços, né? Um salão de beleza que não efetua nenhum serviço durante uma determinada parte do dia, ele perdeu. Ele não estoca. Já um produto, você não vende, ele fica ali aguardando o momento de ser vendido. Aqui a gente tem essa figura que nos mostra a avaliação de tangibilidade e intangibilidade. A gente vê aqui nessa primeira parte, marrom, são produtos, né, que são fáceis da gente visualizar, da gente julgar, da gente escolher. Roupa, cadeira, veículo, né, celulares, computadores, alimentos em geral. Então é fácil da gente olhar e dizer, gostei, isso aqui eu vou levar, tá parecendo bom. Aqui no meio, refeições, fertilizante, corte de cabelo, entretenimento, ficariam em um nível mediano, porque você consegue ver, você consegue ter uma dimensão do que é, de como acontece, né, o espaço, você consegue julgar de uma forma um pouco mais fácil, embora não sejam totalmente tangíveis. E em verde a gente tem manutenção do computador, conserto, serviço jurídico, cirurgia. Você tem que confiar muito, né? Tem que ter o elemento de confiança de uma forma muito forte. Por isso é importante as empresas construírem essa relação de confiança com os consumidores, né? Cumprirem prazos, efetuarem os serviços com qualidade, porque é o nome dela, né, que vai fazer com que os clientes a procurem, a valorizem. Finalizando, a gente tem aqui esse modelo conceitual da qualidade em serviços e ela é baseada nos gaps. Gap é uma palavra que significa lacuna. Então, as lacunas vão fazendo com que as empresas organizem, definam, melhorem as suas questões, os seus serviços em relação ao consumidor. O primeiro gap é o que fazer para o consumidor, o que desenvolver. Então, ele vai criar uma percepção sobre as expectativas do consumidor, né? A gerência, a gestão vai criar uma percepção. Ele vai levar essa percepção para ter uma junção com um estudo do consumidor, uma pesquisa com consumidores, ok? Então, vou estudar esses consumidores e vou transformar essa percepção da gestão com o que os consumidores querem. Então, vamos adaptar.
vamos entregar esses serviços, né? Que está aqui no GAP 4, vamos entregar esse serviço, levando em consideração o que o consumidor quer. Aí a gente tem o serviço esperado pelo consumidor e o serviço esperado pela empresa, né? Primeiro a empresa, depois o consumidor. Então, vamos tentar alinhar. Essa lacuna, ela tem que ser preenchida. O consumidor espera algo, a empresa espera algo também desse serviço, né? Então, tem a comunicação boca a boca, tem as necessidades pessoais e as experiências passadas. Tudo isso vai se juntar e formar o que o consumidor espera. Então, a grande sacada do marketing, da gerência de marketing, é fazer com que esse serviço atenda essa necessidade do consumidor, atenda essa expectativa do consumidor. Ok? E por fim, a gente tem aqui essa frase para finalizar. Algumas empresas perguntam aos clientes o que eles desejam. Os líderes sabem o que os clientes querem antes mesmo que os próprios clientes saibam. Então, é importantíssimo, claro, a pesquisa com o consumidor, é importante conhecê-lo, é importante buscar, né, sempre essa comunicação, mas a empresa tem que estar preparada sempre para construir e para pensar, né, iniciar as estratégias até antes do consumidor definir o que ele quer. E o marketing trabalha muito em função disso também, definir os produtos e serviços antes do cliente perceber, né? Tem que ter uma visão de longo prazo, tem que ter uma visão de mercado muito ampla para conseguir isso. Ok? Então, finalizando, vocês podem perguntar, tirar dúvidas sobre o que vocês possam não ter entendido. E eu vou passar uma atividade para vocês, explico nos grupos, para a gente finalizar o assunto, ok? Então, tchau, boa tarde.